Boa noite, o Rede TV News está no ar. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que Brasil não pode servir de quintal para ninguém. Não tem nenhuma razão para que isso mude, até porque o governo Trump é temporário e o Brasil e os Estados Unidos são estados nacionais permanentes. Procuradoria-Geral da República analisa a manifestação da defesa de Jair Bolsonaro, acusado de desrespeitar medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. A violência contra a mulher. Número de casos de feminicídio com arma de fogo cresce em 57 cidades. Recife lidera. A degradação da pecuária e a reação dos povos indígenas. A luta pela preservação do meio ambiente no especial da COP30 do Rede TV News. E após manifestações da defesa de Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal aguarda o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. A PGR deve se manifestar na semana que vem sobre os próximos passos da investigação. De acordo com um relatório da Polícia Federal, o ex-presidente e o filho, Eduardo Bolsonaro, atuaram para interferir no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. De acordo com a defesa, o relatório da Polícia Federal tem conotação política, com a intenção de manchar a imagem do ex-presidente. Os advogados apontam ainda que a exposição de diálogos pessoais não contribui para a investigação e reforçaram que nenhum fato ocorreu após a prisão domiciliar de Bolsonaro, sobre um possível pedido de asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa alegou que o documento é anterior às investigações em curso e que nunca houve risco de fuga por parte de Bolsonaro. Ainda segundo a PF, em apenas um ano, entre 2023 e 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou mais de 30 milhões de reais. Os dados são do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A maior parte desse dinheiro, quase 20 milhões, foi movimentada via Pix. A PF diz que há indícios de lavagem de dinheiro. A partir da manifestação da PGR, cabe ao ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão. A prisão domiciliar pode ser mantida ou até mesmo ser convertida em prisão preventiva. A PGR também pode pedir mais apurações à PF ou arquivar o caso. O ministro Alexandre de Moraes pediu ao Ministério da Justiça a extradição do ex-assessor dele, Eduardo Talhaferro, da Itália. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por expor mensagens sigilosas de servidores do Supremo e também do TSE, o Tribunal Eleitoral. E, além disso, agiu para prejudicar as investigações dos atos golpistas. O STF vai abrir um prazo para defesa e depois decidirá se torna réu o ex-assessor. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mais Milionário. O prêmio é de 147 milhões de reais. O Rede TV News volta logo depois. Não saia daí. A chamada pecuária extensiva é um modelo de criação em que os animais são mantidos soltos em grandes áreas de pastagem natural. É um problema, né, e tem causado a degradação ambiental e causou na aldeia do povo Apinagé. Mas os indígenas reagiram para proteger o território. E é o que você vai ver agora na reportagem feita em parceria com a Amazônia Vox. Na imensidão do verde, sempre há um buraco do desmatamento. A área fica na entrada da aldeia Prata, onde vive o povo Apinagé, no estado do Tocantins. Há muitos anos, os indígenas trabalham para manter a floresta em pé. Era só pasto mesmo de criação de gado, né? Como dizem, mas quando a gente até foi homologado, né? Aí a gente vem para cá, né? E a gente percebeu que tinha que ser reflorestado de novo, né? O reflorestamento foi feito por meio de viveiros de mudas. O sistema ajudou a salvar o solo, que enfrentava os impactos da pecuária extensiva
das queimadas e dos efeitos da crise climática. Aos poucos, os apinagé foram salvando as nascentes, a biodiversidade e, principalmente, a segurança alimentar. Hoje, comida não falta mais aqui. De alimentação, a gente tem o que eu falei, né, que é o buriti, né, tem o piqui, né, tem a açaí, né, tem a bacuri, né. Então são essas espécies, e cajuí, né, cajuí também, caçapada, né. Então essas frutas são usadas para alimentação, né. As plantações ocupam cada vez mais espaço dentro da aldeia. Agora, o plano é fornecer mudas para assentamentos da região e para a prefeitura local arborizar as ruas e praças. A agroecologia virou o braço direito da preservação. A agroecologia ela é uma transição e eu acho que é a solução, tanto para a questão da produção de alimentos saudáveis, como a restauração ambiental. Então, isso, a produção, ela tem tudo a ver. É tanto que nós, da cooperativa, nós estamos pleiteando uma fábrica de bioinsumo. O cuidado com a floresta ganhou aliados. São os guardiões. Eles resgataram um hábito ancestral. Saem a pé no meio do mato para identificar os perigos e agir para proteger o verde. Eles sempre estão ativos, né, ajudando, né, e também andando, né, pelo território, né, sempre são. É um trabalho de grupo coletivo, de trabalho coletivo, né. Voltamos em 30 segundos. Rede TV News de volta. O sonho da casa própria mais distante. Cada vez mais brasileiros moram sozinhos ou de aluguel. O número de imóveis alugados passou de 12 para 18 milhões em 8 anos. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi divulgada hoje. Aos 26, João mora sozinho há 2 anos. Ter um lar só para ele significa independência, mas também mais responsabilidade financeira. Principalmente a responsabilidade com o dinheiro, né? De não só ver essa questão do aluguel, mas como cuidar da luz, da água, né? Aquela coisa que mãe e pai falavam, né? Não sou dono das redes de energia, da rede de água. Assim como o John, morar sozinho tem se tornado uma tendência no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo. Nos últimos 12 anos, o número de casas com apenas um morador cresceu 6,4%, de acordo com a PNAD. Pode ser que isso esteja acontecendo porque as pessoas estão casando menos, por exemplo. Ou você tem mais divórcio, né? As pessoas estão vivendo mais sozinhas. Ou, por exemplo, como a gente observa também, a gente tem um aumento da expectativa de vida. A maior parcela da população que mora só tem de 30 a 59 anos, seguida dos idosos com mais de 60. Os homens representam a maioria. Eles ocupam 55,1% do total de domicílios unilaterais do país. A pesquisa também mostrou que os brasileiros estão morando mais de aluguel. De 2016 para 2024, o número de imóveis alugados passou de 12,3 milhões para quase 18 milhões, um salto de 45,4%. Acho que o estilo de vida, a questão do custo do financiamento, ou se os salários não estão acompanhando, não crescem, mas não crescem tanto, não acompanham, por exemplo, você não tem um aumento de salário real, então fica mais caro você, né, entrar no financiamento. E um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado em 57 cidades mostra que o número de feminicídios com armas de fogo aumentou 45% em relação a 2024. A região metropolitana do Recife lidera os casos.
O lugar que deveria ser de proteção virou cenário de insegurança. No início do ano, Jaqueline Nascimento, de 46 anos, foi assassinada dentro desta casa, no Recife. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da massoterapeuta, um vigilante que está preso. Quando ela tentava se separar, ele sempre amansava. E assim acaba se tornando um pouco difícil, né? Porque eu dependia da minha mãe para tudo e agora eu me vejo sozinha, tendo que encarar o mundo sozinha. Por posse, por domínio, por se achar, como ele disse, eu sou homem. Foi isso que ele me afrontou quando eu disse, foi você fez isso com ela, você matou ela. O caso não é isolado. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que os crimes de feminicídio ou tentativa com arma de fogo cresceram 45% de janeiro até a metade de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. 29 mulheres foram baleadas, vítimas de violência doméstica. 22 não resistiram. A região metropolitana do Recife lidera o ranking. Só este ano foram 13 vítimas, ficando na frente do Rio de Janeiro, de Salvador e de Belém. Outro dado que chama a atenção é a participação de agentes de segurança nesse crime. De cada 4 casos, um teve como autor alguém ligado à área. Esse dado é grave porque eles deveriam estar ali, inclusive, atuando para coibir esse tipo de crime, mas eles figuram nesses casos como autores. Então, isso demonstra que há uma necessidade de intervenção no Estado, porque no limite, né, supostamente essas armas utilizadas nesses crimes foram armas cedidas pelo Estado. E no sul do Amapá, um criminoso fez uma mulher e a filha dela reféns por mais de 17 horas. Após assassinar um policial dentro da delegacia. O bandido roubou a arma do agente, atirou contra ele e fugiu depois em uma motocicleta. Na fuga, invadiu uma casa de uma família em Laranjal do Jari. Mãe e filha foram libertadas, felizmente, no fim da manhã. O bandido foi preso. Voltamos em 30 segundos. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a criticar as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A fala do ministro por videoconferência foi durante um evento do Partido dos Trabalhadores, em Brasília, sobre conjuntura econômica. O Brasil não pode servir de quintal de ninguém. Nós dialogamos com todos os governos. Em vários momentos, o presidente Lula, nos seus 3 mandatos, teve ótimas relações com presidentes americanos. Não tem nenhuma razão para que isso mude, até porque o governo Trump é temporário e o Brasil e os Estados Unidos são estados nacionais permanentes. Haddad também criticou a intenção política envolvida nas sanções. Fiz uma reunião na Califórnia com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. As tratativas estão andando muito bem, até que essa atitude hostil nos surpreendeu pela ação de grupos de extrema-direita brasileiros que de patrióticos não têm absolutamente nada. O ministro falou ainda sobre a correção da tabela do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a redução da carga tributária para quem recebe até R$ 7.400 e afirmou que a medida deve beneficiar 25 milhões de brasileiros. O encontro também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin disse que a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil tem fragilidade jurídica e minimizou, em parte, os impactos do tarifaço. Porque comida, carne, eu não vendi lá, eu vou ter outros mercados, não vai cair o mundo. Café, não vendi lá, vou vender em outro lugar. Agora, produto manufaturado, manufatura, é mais difícil de você realocar. Acaba realocando, mas demora um pouco mais. Voltamos em 30 segundos. De volta ao Rede TV News e hoje teve Série B. Aqui na tela da Rede TV, Curitiba e Remo ficaram no empate. Em um jogo que foi marcado por polêmicas no VAR, que precisou, olha só, ser acionado 3 vezes. A Carol Nequerito conta tudo pra gente. Boa noite, Carol.
Jogo tenso aqui no Couto Pereira Cury, apesar do placar sem gols. O Coritiba precisava vencer em casa para fazer a manutenção da liderança da Série B. Recebeu o Remo, que buscava o G4. A partida ficou marcada mesmo pelo VAR e tudo aconteceu na segunda etapa. O goleiro do Coritiba, Pedro Mourisco, foi expulso por conta de uma cotovelada em Caio Vinícius do Remo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes chegou a marcar pênalti, mas consultou o VAR e voltou atrás na penalidade. Manteve a expulsão do goleiro. Praticamente no lance seguinte, Matheus Davó chegou a ser expulso também, mas depois da consulta ao VAR, a decisão foi revisada e Davó recebeu apenas o cartão amarelo. Por fim, nos minutos finais, o árbitro marcou o pênalti por um suposto toque de mão na área de Klaus. Foi ao monitor e tirou a penalidade. Torcida e jogadores revoltados aqui no Couto Pereira, Coritiba 0, Remo 0. Para variar. E amanhã tem decisão na tela da Rede TV. A seleção feminina de futsal enfrenta a Colômbia na final do torneio internacional de Xanxerê. A Júlia Ballarini conta como foi o último dia de preparação. Uma cidade respirando futsal feminino. Então a gente está aí bem feliz e aguardando as meninas chegarem aqui para o treino. Vicente, de 8 anos, foi acompanhar de perto a seleção antes da grande final do torneio de Xanxerê e aproveitou para tietar as jogadoras. O que você vai falar para elas? O que você vai pedir para elas? Para dar um autógrafo para mim. Já tá com a camisa pronta e a caneta aí na mão? Sim. Pronto, tá aí, camisa autografada e foto para bombar nas redes sociais, Vicente. O torneio é o último compromisso da seleção brasileira antes de um momento histórico para a modalidade. A primeira Copa do Mundo de Futsal, que acontece em novembro nas Filipinas. Evento que deixa até a 8 vezes melhor do mundo na expectativa. Porque é um ano diferente, um ano de Copa do Mundo. Então não tem sido somente um torneio internacional que a gente está tentando ganhar, tem sido toda uma preparação. A expectativa para a final contra a Colômbia é de chuva de gols da seleção, que venceu os 3 jogos de goleada. Na última partida, o Brasil ganhou das colombianas por 5-2. A grande final acontece amanhã, às 3 horas da tarde, com transmissão exclusiva na TV aberta, aqui na Rede TV. E no automobilismo, a NASCAR Brasil conheceu os campeões da edição de 2025, só que as corridas ainda não acabaram. Amanhã, com transmissão, claro, aqui da Rede TV, a partir das 2 da tarde, acontece a corrida 2. Rubens Barrichello largou em segundo, mas assumiu a liderança logo no começo, quando o líder Thiago Camilo bateu o carro. Barrichello segurou a primeira posição até o fim e se consagrou campeão do Campeonato Brasil 2025. Já na classe Challenge, Jorge Martelli garantiu o 5º pódio do ano e o título da temporada. E amanhã tem mais NASCAR Brasil e você confere tudo a partir das 2 horas aqui na tela da Rede TV. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma excelente noite.